Que a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Vamos dar sequência ao nosso estudo. Prestem muita atenção. Queridos irmãos e amigos, Friedrich Nietzsche, filólogo, crítico cultural e poeta, escreveu: as convicções humanas são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. Repetindo, as convicções humanas são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. Eu concordo em gênero, número e grau com essa asserção do filósofo Nietzsche, porque convicções humanas têm aprisionado milhões de pessoas numa grande, perigosa e terrível masmorra. E muitos acabam morrendo sem salvação dentro dessa prisão medonha e diabólica. Mas, afinal, qual é o significado dessa palavra? Convicção é a ação de convencer. Isto é, ter uma ideia ou opinião sobre algo de modo obstinado, inflexível, irredutível, crendo absolutamente naquilo que acredita e transmitindo isso para as outras pessoas. A Bíblia, a palavra de Deus, tem sido a única e todo suficiente regra de fé, vida e conduta dos evangélicos, protestantes e católicos, não é verdade? No entanto, milhões de pessoas têm negligenciado esse manual divino, sagrado, e deixam se levar aleatoriamente como folhas secas levadas pelo vento por tradições e culturas absurdas. Tudo o que apresentamos em nossos estudos são orientações que estão inseridas, registradas neste livro sagrado que é a verdade. Não são considerações fruto de convicções humanas ou de uma mente prodigiosa e fértil. Queridos irmãos e amigos, passados 427 anos depois do dilúvio, Deus, o Todo-Poderoso, chama Abraão. Ele faz muitas promessas. Leiam, por gentileza, lá no livro de Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 5. E vão constatar o que estou lhes dizendo. Chegando em Canaã,
Abraão, sendo muito rico e respeitado, foi comprando terras, chegando ao ponto de ser o dono de quase todas as terras de Canaã. Leiam, por gentileza, Gênesis capítulo 13, do versículo 14 ao 17. Gênesis capítulo 50, versículo 13. Gênesis capítulo 23, do versículo 15 ao 18. E também leiam lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 15 e 16. Essas terras que Abraão comprara em Canaã foram passando de geração em geração. De Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó, e ninguém nunca tentou tirá-los daquelas terras, reivindicando-as. Quando José tornou-se governador do Egito, pediu que toda a sua família mudasse para o Egito. Então saíram de Canaã, onde Jacó morava, 70 pessoas, a família de José, e foram morar no Egito, a pedido de José, que era o governador. Então as terras de Canaã ficaram abandonadas. Muitos comentaristas dizem que se Canaã fosse a terra prometida ao povo de Deus, Abraão, Isaque e Jacó não teriam deixado aquelas terras. Mas realmente era a terra prometida. Enquanto José foi governador do Egito, a família de Jacó foi bastante prestigiada e acharam conveniente ficar por lá mesmo, e cresceram vertiginosamente, assustando os egípcios. Com a morte de José, algum tempo depois, escravizaram os hebreus, o povo de Deus, e ficaram como escravos lá no Egito durante 40 anos. É interessante notar que muitos anos antes, Deus, o Todo-Poderoso, disse a Abraão que isso aconteceria com a sua descendência. Essa é uma das provas que aquela era realmente a terra prometida. Leiam lá em Gênesis, capítulo 15, versículos 13 e 14. Deus, então, resolveu tirar o seu povo do Egito e levá-los de volta para Canaã. Diz a palavra de Deus, a Bíblia, que saíram do Egito 600.000 homens maiores de 20 anos, sem contar as mulheres e crianças, o que dava um total aproximado de quase 2 milhões de pessoas.
Imaginem só, queridos irmãos e amigos, cerca de 2 milhões de pessoas andando pelo deserto, com seus pertences, com seu gado. Só a mão poderosa de Deus para guiá-los. Uma viagem que era para demorar no máximo alguns dias, durou 40 anos. 40 anos. Por quê? Isso aconteceu por causa da incredulidade, infidelidade e desobediência do povo de Deus, que estavam com o coração lá no Egito, apesar das torturas, espancamentos e trabalhos forçados. Por isso Deus, o Todo-Poderoso, disse a Moisés que nenhum desses homens de 20 anos para cima que saíram do Egito, exceto Josué e Caleb, entrariam na terra prometida. Está lá em Números capítulo 14, do versículo 22 ao 24. Deus foi injusto de maneira nenhuma. Eles teriam que passar pela escola do deserto para esquecer definitivamente os costumes, as tradições e culturas egípcias que estavam enraizadas no coração deles. Queridos irmãos e amigos, a mesma coisa está acontecendo conosco. Nós estamos a caminho de Canaã celestial. Estamos passando pelo deserto. Estamos passando pelo deserto. Muito em breve, Deus virá buscar o seu povo. E só entrarão na Jerusalém celestial aqueles que forem fiéis a Deus, aqueles que foram fiéis à sua palavra. Na próxima semana, se Deus assim o permitir, estaremos fazendo o nosso terceiro e último comentário sobre esse assunto. Um grande e carinhoso abraço a todos. Amém.